parte da primeira reunião das equipes de vocês. E eu vou passar a palavra para a Thaís, né, uma das monitoras do projeto, que vai ser a nossa coordenadora do evento de hoje, nossa organizadora. E se todo mundo concorda, a gente vai fazer uma gravação aqui do grupo de estudos. A gente costuma fazer a gravação das reuniões para nosso registro, né? E elas ficam só na nossa Google Sala, não são nada que se torne completamente público. Todo mundo concorda ou alguém tem algum problema que a gente faça a gravação? Sim, concordo. Sem problemas. Perfeito, obrigada. Então, Thaís, você pode acionar aí a gravação e também fazendo suas honras todos aqui. Então, muito obrigada a todos. Bom, boa tarde, gente. Sou Thaís, então, monitora do projeto e também monitora especificamente da ação com o 6º ano. Bom, hoje começa o nosso grupo de estudos, nosso primeiro grupo de estudos, e nós vamos apresentar hoje sobre o tema Norma Padrão, um conceito importado, discutindo as ideias de Carlos Alberto Farraco, com a apresentação da professora Manuela Carnaval. A professora Manuela Carnaval é mestre e doutora pelo programa de pós-graduação em Letras Vernáculas da UFRJ, universidade da qual participou do programa institucional da internacionalização, com programa como Bolsa Sanduíche para a Universidade de Tilburg, na Holanda. Tem experiência na área de linguística com ênfase em fonética acústica, especificamente em prosódia multimodal do português do Brasil. Atualmente é professora adjunta do setor de língua portuguesa da Faculdade de Letras, da Faculdade Federal do Rio de Janeiro, e integra o grupo de pesquisa Prosódia Auditiva, Prosódia Visual, vinculado ao Laboratório de Fonética Acústica da UFRJ. Mais recentemente passou também a ser a vice-coordenadora do PROVAD, Grupo de Estudos de Prosódia, Variação e Ensino da Universidade Federal da Bahia, a UFPB, com desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Também é professora colaboradora do Grupo de Pesquisa Laboratório de Sociolinguística e Interface da UFRJ. E o mais importante, também participa do nosso projeto como professora orientadora do 8º ano. Então, professora, seja bem-vinda. Seja bem-vinda e a todos também. Espero que todo mundo já esteja com o ventilador do lado, porque está um calor danado também. Bom, professora, então passo a palavra à senhora. Fique à vontade. Camille, se puder já compartilhar o slide. Quem quiser também. Obrigada, Thaís, pela apresentação. Antes da gente começar, eu queria agradecer, o convite do pessoal do grupo de estudos, da professora Beatriz, de poder estar aqui. Eu comecei no projeto de extensão no semestre passado. Como eu demorei um pouquinho a tomar posse, já comecei meio que no meio, assim, então eu não sabia que existia o grupo de estudos, fui saber, a partir desse semestre. Fiquei muito feliz de saber que o projeto de extensão também tem também tem essa ação, com os extensionistas, que eu acho muito importante. Como a Thaís leu aí, minha especialização é em fonética acústica, prosódia, mas hoje a gente não vai falar disso, Hoje, até gostaria de começar justificando a escolha do texto, e do tema em si, da minha fala. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo na FRJ, É uma instituição muito conhecida pela área de sociolinguística, por trabalhar a variação. E no início, eu lembro muito de ter essa sensação de que eu ficava um pouco perdida nos conceitos. E quando eu tive acesso a esse texto, que ele faz uma explicação histórica, do que de fato aconteceu, eu lembro que tudo assim
sabe quando você tudo faz sentido na sua cabeça e você começa a pensar de forma diferente. Então, esse texto ele tem uma importância grande para mim, porque ele foi um marco, assim, um divisor de águas na minha trajetória, né, e no meu conhecimento, né, sobre a variação linguística. O Edilson levantou a mão, não sei se foi sem querer ou se ele quer fazer alguma pergunta. Foi sem querer, professora. Ah, desculpa. Tá. Não, sem problemas. Inclusive, eu queria, né, falar que durante a minha fala, quem quiser, né, me interromper para fazer alguma pergunta, né, ou, enfim, alguma observação, alguma sugestão, alguma discussão, que fique muito à vontade, porque o espaço aqui é justamente de discussão, né? Então, eu dei o nome da apresentação de norma padrão, um conceito importado, que né, eu acho que é o ponto-chave, né, desse trecho desse livro do Fará. E a gente vai discutir aqui um pouco esses conceitos basilares, né, de variação, de norma, até porque, como eu falei, além de ser um texto muito especial para mim, também eu levei muito em consideração que nós temos no projeto pessoas, né, alunos dos primeiros períodos, né, que ainda estão se familiarizando com os conceitos de variação. Temos também esse semestre, né, muitas pessoas de fora, né, muitas pessoas de direito que talvez não conheçam, né, muito bem as ideias sobre variação linguística, sobre norma padrão, norma culta. Então, achei interessante, né, a gente discutir esses pontos fundamentais, né. Então, Camille, né, que está apresentando. Pode, por favor, Camille, passar para o próximo slide. Então, começando aí, falando um pouco mais, né, um pouco do roteiro da minha apresentação, né, eu vou começar com uma explicação, né, a explanação do texto do professor Carlos Alberto Fará, falando, né, sobre os principais conceitos que ele apresenta e o percurso histórico que ele traz no texto, né, da formação da norma padrão no Brasil. Depois, apresentando aí um estudo de caso não realizado por mim, né, mas, enfim, juntando informações de estudos, né, de pesquisas linguísticas aí, a partir do quadro pronominal brasileiro, para a gente exemplificar um pouco, né, os conceitos que vão ser apresentados antes. Depois, como a gente está falando, né, de aplicação, né, no ensino, né, como o nosso projeto também contempla isso, eu também achei interessante inserir um pouco dessa discussão sobre o ensino de língua materna, né, como isso é visto, né, até hoje. E, por fim, né, concluindo, retomando aí o Faraco, tentando deixar a apresentação redondinha. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Por favor, Camille, pode passar. Obrigada. Então, né, a gente começa aí com um ponto em que assim, é muito citado, né, quando a gente começa a estudar variação linguística e principalmente os conceitos de norma, né, em que a palavra norma ela tem duas acepções. Uma que indica a normalidade, no sentido daquilo que é normal, que é usado, né, o que é comum, e o outro que indica a normatividade, ou seja, daquilo que é prescrito, né? Se a gente está falando de uma abordagem normativa, a gente está falando de uma abordagem que vai dizer o que é certo, o que é errado, né? Vai apontar como se deve usar a língua, né? O bem falar e o bem escrever da língua, né? Então, nós temos essas duas noções aí em jogo. O conceito de norma padrão, que nós vamos ver, né, mais especificamente aí, porque é o principal conceito trabalhado ao longo do texto, ele muitas vezes é utilizado erroneamente, né, por leigos, né, como sinônimo de norma culta. E a gente vai ver que não, né, que há uma diferença crucial aí entre esses dois conceitos. Então, a norma padrão, né, segundo o Faraco, né, é um instrumento de política linguística, e aí eu deixei, né,
ressaltado a expressão, né, política linguística propositalmente, né, porque para o Faraco, né, língua é poder, né, para o pesquisador, professor Faraco, língua é poder, e a língua ela é um fenômeno social, então ela também acompanha, né, as dinâmicas sociais. E nas dinâmicas sociais nós temos também as dinâmicas de poder, né? Então a língua também se inclui, né, nessas dinâmicas de poder. Então a norma padrão é definida por ele como um instrumento de política linguística que contribui para atenuar a diversidade linguística, regional e social. E aí, né, a gente para pensar, né, um pouco sobre isso, porque a gente vem falando de variação linguística, de legitimar todas as variedades, né, de legitimar todas as formas de expressão, de comunicação, e, ao mesmo tempo, a gente tem, né, uma força aí que ele define como força centrípeta, né, que é uma força que procura manter essa unificação, né, essa união, que é justamente a norma padrão, que é essa norma que, no sentido da normatividade, né, agora estou falando, que vai apontar o que é certo, o que é errado, como, né, você deve usar as formas da língua, o que, né, está de acordo com o uso padrão e o que não está de acordo com o uso padrão, né? O que vai para o uso padrão é visto como certo, né? E o que vai para fora do uso padrão é visto como errado. Então, né, a norma padrão a gente pode entender que ela é contrária à própria variação linguística, né? Então, como ele diz aí, né, é uma forma de tentar atenuar a diversidade linguística regional e social, apagamento de marcas dialetais muito salientes, né? E assim, né, sendo essa força centrípeta aí, né, que busca manter a unidade, ela busca ser uma referência suprarregional e transtemporal, né? Ou seja, uma referência territorial, né, que vai abarcar diversas regiões, uma referência para todas as regiões, e transtemporal também, que é algo que vai perdurar no tempo, né? O que também vai contra, né, a própria teoria de variação e mudança da língua, né? Que, como o próprio nome diz, né, da teoria, a língua muda, né? A língua é heterogênea, ela apresenta variação e vai apresentar mudanças, né? Então, o conceito de norma padrão, ele está ali indo contra, né, toda essa bagagem que a teoria da variação e mudança traz. Então, aí o Faraco diz, né, há uma importância na norma padrão, né, como força centrípeta, no universo centrífugo das línguas, né? Então, se a união, a norma padrão é uma força centrípeta que busca manter a união, a unificação, né, a unidade, né? As línguas naturais, né, elas já possuem naturalmente, né, essa força centrífuga, né? Ou seja, que através da variação, né, e da mudança busca a diferenciação, né? E a norma padrão busca, claro, atenuar, né, essa dialetação. E aí o Faraco vai entrar. Edilson, eu acho que você está apertando sem querer. Não, professora, agora eu levantei a mão mesmo. Ah, então, era isso que eu ia falar. Agora eu levantei a mão mesmo, porque eu ia falar qualquer coisa, você fala do chat, porque querendo falar alguma coisa, não tem problema nenhum. Pode falar. Tá. Não, eu queria fazer apenas um comentário desse caráter introdutório que a senhora trouxe sobre a língua, falando da língua ser poder e da língua ser um instrumento político. Eu li um texto do Bagno falando sobre essa situação. Eu sei que não é o texto que a gente está discutindo aqui, mas como o Faraco também menciona no próprio capítulo, né, que a senhora me marcou para a gente ler, ele fala que, no raciocínio silogístico, né, que todo ser humano é político e a língua só existe língua se for falada por seres humanos. E como o ser humano é o que fala a língua, tratar de língua é tratar de um tema político. E aí, pensando nessa dinâmica de poder, que a senhora estava falando da língua,
eu lembrei de uma questão que era, por exemplo, quando os analfabetos não podiam votar. E aí demonstrava essa questão dos falantes cultos, né, dominarem esse segmento através da língua. Enfim, era esse o comentário que eu queria fazer inicialmente. Perfeito, Edilson. Muito bom, né, a conexão que você fez com o texto do Barney, e também em lembrar essa questão que aí é um exemplo concreto, né, que a gente vê que língua realmente é poder, né? Então, o quão importante é, né, a gente legitimar, né, as variedades, né, que não são, vamos dizer assim, valorizadas normalmente, né? E o quão importante é que a gente ensine, né, que essas pessoas, né, que apresentam variedades que não são normalmente prestigiadas, tenham acesso, né, àquela variedade que é prestigiada através da escola, para que elas possam exercer seus direitos, né, como cidadãos, né, como você falou, né, os próprios seres humanos, né, são regidos pelo poder. Então, tem tudo a ver, né, isso que o Edilson colocou. Acho que mostra um caso concreto, né, de como dominar a língua, né, para além do uso, né, do nosso domínio como língua materna, mas dominar os usos da língua em diferentes contextos, né, também uma forma de legitimar, né, o ser humano como cidadão, como uma pessoa que faz parte, né, de uma sociedade em que há, né, essas estruturas de poder, em que há relações hierárquicas, né? Então, muito obrigada, Edilson. Gostei muito do seu comentário. Qualquer coisa, levanta a mão de novo. Você e qualquer outra pessoa, porque foi uma contribuição maravilhosa que você trouxe. Então, continuando aí, né, após a gente concluir aí com essa ótima intervenção do Edilson, né, o Faraco vai começar a falar de quando, né, instrumentos linguísticos, né, que aí, né, se a norma padrão ela é um instrumento de política linguística, eu preciso de instrumentos linguísticos que vão, né, disseminar essa norma. Então, quais são esses instrumentos linguísticos, né? Gramáticas e dicionários, que ele coloca aí. E aí ele vai falar que a produção, né, desses instrumentos que vão disseminar a norma padrão começa na Europa, né? Obviamente, gramáticas e dicionários de caráter normativo. A gente sabe que temos gramáticas e dicionários com outras abordagens, mas aqui no caso, né, o Faraco está se referindo àqueles com caráter normativo. Nos fins aí do século XV, né? Só que o Faraco coloca de uma forma muito clara que havia um objetivo, né, em se criar esses instrumentos e em se utilizar a norma padrão como instrumento de política linguística, que era atender uma necessidade de unificação e centralização política, né, que a gente vai contextualizar daqui a pouco. Então, a partir disso, né, as gramáticas e os dicionários adquiriram o que ele diz que é a força coercitiva, né, de levar, né, os falantes, né, de levar aos falantes o uso correto, né, vamos colocar assim, né, segundo a tradição da língua. Pode passar, Camille, por favor. E aí, contextualizando, né, que eu achei muito, né, da primeira vez que eu li esse texto, todas as vezes que eu releio, eu já reli várias vezes, que eu acho esse texto muito importante em vários aspectos. Eu acho muito interessante a forma como o Faraco contextualiza. Desculpem, esqueci de colocar meu celular no silencioso, vou colocar agora. Eu acho muito importante como ele contextualiza, né, a formação disso tudo, para a gente entender que, assim, que não surgiu do nada, né, porque a própria tradição gramatical faz a gente acreditar que do nada surgiu um livro de gramática e que a língua toda está descrita ali, né, e que esse livro, né, ele é intocável, né, não se pode mexer, nada pode mudar, né, e a gente fica se perguntando, tá, mas de onde veio isso? Né, e aí eu acho muito interessante a contextualização que ele traz. Como eu tinha, né, falado no tópico anterior,
A norma padrão surge num contexto em que era necessário, né, uma unificação política. Né? Voltando aí nos nossos conhecimentos de aulas de história do ensino médio, né, acredito que vocês lembrem, vocês são mais novos que eu, então estão mais próximos de lembrar, de como era a organização da Europa, né, antes da criação dos Estados modernos, né, que se dizia dos Estados modernos. A Europa era caracterizada por um sistema feudal, né? Haviam feudos, né? Então, o contexto sócio-histórico que a gente tem aí é o do feudalismo, que vai aí mais ou menos do século V ao século XV, né? E o Faraco vai dizer que a sociedade feudal, ela favorecia essas forças centrífugas, ou seja, essas forças de diversidade, né? De heterogeneidade, né? Por quê? Né? Cada feudo tinha sua própria organização, né? E essa organização em vários níveis, né? Política, econômica, né? A economia era de base agrária, né? Mas cada feudo tinha a sua própria economia. E havia uma limitação, né? Até da comunicação de um feudo em relação ao outro, né? Então, tudo acontecia muito ali dentro daquele território feudal, né? Então, em termos linguísticos, nós tínhamos vários feudos, né? E cada feudo possuía, né, o seu sistema linguístico, né, de comunicação. Então, em termos linguísticos, é o que ele fala, né? A sociedade feudal ela contribuía para uma grande diversificação, né, de línguas. Diferentemente, né, do que acontece depois, quando há necessidade de unificação. E aí, Camille, você pode passar também, por favor. Obrigada. Que é quando surgem, né, os Estados nacionais modernos. Né? Aí, o que o Faraco vai falar? Com a formação dos Estados nacionais modernos, Estados nacionais, né, modernos, a partir de mudanças na Baixa Idade Média, devido à intensificação de práticas mercantis e a circulação de pessoas foi aumentando, né? Então aquela limitação que tinha também, né, de comunicação entre esses territórios muito bem delimitados, né, que eram os feudos, começou a se afrouxar, né? Começou a ter uma maior circulação de pessoas, a expansão, né, dessa vida urbana e uma progressiva centralização política, né? E isso vai levar, né, justamente ao contrário do que se tinha, a atuação de forças centrípetas. Por quê? Né? Se as pessoas precisam, né, se comunicar para realizar as suas práticas cotidianas, né, que envolvem comércio, política, né, economia, etc., elas precisam também de um instrumento de comunicação que dê conta, né, do entendimento, né, da própria comunicação entre elas. Né? Então, os Estados nacionais modernos, eles tinham esse projeto de unificação e padronização em diversas áreas, política, econômica, cultural e também, né, linguística, porque, como a gente já falou aqui, a língua ela é um fenômeno social. Né? Então, para eu começar a ter, né, uma unificação territorial, política, econômica, né, a gente aprende, eu acho interessante, eu não sei se vocês tiveram isso, mas eu, quando estudei feudalismo, ninguém falou de língua, né? Mas as pessoas falavam sempre assim, né? Teve, né, a unificação, e aí as pessoas utilizavam uma mesma moeda, né, e tal, mas ninguém, né, nos livros de história costuma citar a questão linguística, né? Pelo menos não daqueles voltados para o ensino médio. Mas é algo meio que óbvio da gente pensar, né? Porque se você precisava expandir seus limites, você precisava de uma comunicação eficiente, né, entre esses territórios, né, entre essas regiões. Né? Então, em termos gerais, na Europa, a variedade utilizada como referência para a norma padrão esteve ligada ao uso aristocrata. Né? Como sempre, né, o que manda é o prestígio social e econômico. Né? Então, precisava se eleger, né, uma variedade que fosse, como dito no slide anterior, suprarregional, né,
E quando, né, tende-se, né, a eleger uma variedade única, sempre, né, a gente tende para aquela que pertence a grupos, né, mais favorecidos socialmente. Aí, no caso, né, aristocracia. Só que aí o Faraco, né, ele pontua que a norma padrão, né, enquanto realidade léxico-gramatical, né, ou seja, enquanto aquilo que se pratica, né, de fato, a uso, ela é um conceito abstrato. Por quê? Quando eu elejo, né, uma variedade para ser uma norma, eu estou apagando todas as outras variedades, né, para ser essa referência suprarregional e transtemporal, né? Então, a gente não está falando do uso, né? A gente está falando de um conceito abstrato, né? Que, enfim, na Europa partiu de um uso específico, de uma variedade específica, pertencente a um grupo, né, privilegiado socioeconomicamente, mas quando se torna uma referência suprarregional, esse uso ele não pode ser real, né? Porque não contempla justamente as demais variedades. Então, ele passa a ser um conceito abstrato. Pode passar, Camila. E aí, né, citando o Bain, Edilson, não sei se foi esse texto que você leu, né? Mas ele diz, né, a norma padrão, que é o próprio Faraco cita o Bain, né? É um construto sócio-histórico que serve de referência para estimular um processo de uniformização, né? Então, quando se diz que é um construto sócio-histórico, é porque realmente, né, não foi um processo natural, né? Foi algo pensado, planejado, sócio-historicamente, para atender uma necessidade da época, né? Que era justamente essa uniformização. E aí eu destaquei um trechinho do texto do próprio Faraco, da página 75, em que ele diz assim: em resposta à profunda diversificação do mapa linguístico de cada um dos novos estados, emergiu um projeto padronizador. Desde Antônio de Nebrija, autor daquela que é considerada a primeira gramática de uma língua moderna, a Gramática do Castelhano, publicada em 1492, se buscou estabelecer, por meio de instrumentos normativos, gramáticas e dicionários, um padrão de língua para os estados centrais modernos, de modo a terem eles um instrumento de política linguística capaz de contribuir para atenuar a diversidade linguística regional e social herdada da experiência feudal. A esse instrumento damos hoje o nome de norma padrão, tá? Então, quando a gente pensa na origem da norma padrão, né, a gente remonta ao contexto europeu e, de fato, de acordo com a história europeia, né, de acordo com como as relações políticas, sociais e econômicas foram se delineando, nos parece fazer assim todo sentido, né, a criação de uma norma padrão, né? Mas, como o próprio título da apresentação diz, é um conceito importado, né? Então, a gente vai procurar entender agora, junto, né, do texto do Faraco, como, né, isso se deu no caso do Brasil, né? Pode passar, Camille. Pode falar, Guilherme, fica à vontade. Não, professora, se a senhora puder responder, tem uma pergunta de colega no chat aí, se puder responder. Não sei, eu vou responder depois. Sim, desculpa, gente, eu acabo não vendo o chat. Bruno, né? A norma culta é uma variedade linguística que foi escolhida como norma padrão pela política linguística? Vamos chegar lá, Bruno, mas o que eu posso te dizer? Sim, é uma variedade linguística. Quando eu falei no início, né, que muitas vezes norma culta e norma padrão são utilizados, né, são conceitos utilizados como sinônimos de forma errônea, né, está justamente aí o problema, né? A norma padrão, ela não é uma variedade, ela é um conceito abstrato, um construto sócio-histórico, como aponta o Faraco. A norma culta, sim, ela é uma variedade do grupo culto, que a gente vai definir daqui a pouco, o que é esse grupo culto, né? E, né,
não é escolhida como norma padrão, né? A gente tem justamente essa diferença entre a norma padrão e a norma culta, né? E aí o que o Faraco defende no E, professora, Desculpa, Natália, fala. tá, elas são diferentes, mas como é que eles então construíram esse conceito abstrato de norma padrão? Necessariamente o livro em si, digamos assim, as regras sintáticas, etc. e tal, que muitas das vezes nem quem é ou quem tem a norma culta consegue atingir. Então, isso que a Natália perguntou é muito interessante, a gente vai chegar nesse ponto também, porque no caso brasileiro a gente tem muito isso, né? Eu trouxe até alguns exemplos depois para a gente ver. A gente consegue perceber isso de forma muito notória, né? Porque é um padrão inatingível, porque a norma padrão que a gente aprende, né, nesses instrumentos linguísticos, né, inclusive livros didáticos, né, que acabam reproduzindo, né, a norma padrão, é algo muito distante daquilo que a gente pratica, né, no caso brasileiro. No caso da Europa, né, como a gente viu, a norma padrão ela é um conceito abstrato, porém ela partiu de um uso específico, de um grupo privilegiado, sim, mas ainda assim ela partiu de um uso. No caso brasileiro, que é o que a gente vai ver agora, como foi construída, né, a norma padrão no Brasil, a gente vai ver que não tem nada a ver com o nosso uso, né? E justamente por isso é importado. E por isso há, né, essa diferença tão grande, né, entre aquilo que a gente produz, aquilo que a gente usa, né, os nossos usos da língua, e aquilo que a gente vai aprender na escola, né? Então, a gente vai ver isso daqui a pouco. Eu não estou respondendo totalmente a pergunta de vocês, porque os próprios slides, né, a gente vai chegar num ponto que a gente vai comentar justamente essas questões que o próprio Faraco traz no texto. Mas, assim, já dá para antecipar que não, são diferentes, né? Para a pergunta do Bruno, norma culta e norma padrão são conceitos diferentes, né? E segundo, aí pela pergunta da Natália, né? Sim, é muito abstrato, e no caso brasileiro a gente tem o que o Faraco diz de uma norma padrão excessivamente, né, artificial, que é diferente do caso europeu. Então, aqui no caso europeu, né, eu mostrei para vocês, teve todo um contexto para a formação de uma norma padrão, e essa norma padrão partiu de um uso, de um grupo privilegiado, mas partiu de um uso, né? No caso brasileiro, já não é bem isso que acontece. E a gente vai ver agora, tá bom? Só lendo aí, antes da gente passar para comentar mais profundamente essa questão do caso brasileiro, né? Mais um trechinho que eu destaquei do Faraco, que ele diz: o padrão, né? E aí acho que também conversa um pouco com a pergunta da Natália, não conseguirá jamais suplantar integralmente a diversidade, porque para isso seria preciso alcançar o impossível. E o indesejável, obviamente, que é homogeneizar a sociedade, a cultura e estancar o movimento e a história, né? Porque se eu tenho uma referência suprarregional e transtemporal, é como se o tempo parasse, né? A história parasse e nada mais evoluísse. Mesmo assim, o padrão terá sempre, por coações sociais, certo efeito unificador sobre as demais normas. Embora o padrão não se confunda com a norma culta, comum, estándar, está mais próximo dela do que das demais normas, porque os codificadores, né, ou seja, as pessoas que utilizam essa norma, né, que codificam essa norma, né, e os que assumem o papel de seus guardiões e cultores, saem dos estratos sociais usuários dessa norma. Se esse é um fator de aproximação, é também um fator de tensão, porque o inexorável movimento histórico da norma culta como um estándar tende a criar um fosso entre ela e o padrão, que foi justamente isso que eu respondi para a Natália, né? Ao mesmo tempo, né, em que a gente tem uma norma culta que é utilizada por um grupo culto, que a gente ainda vai conceituar melhor o que é esse grupo culto, né? E que esse seria o uso que mais se aproxima do padrão, há também um paradoxo aí, porque há uma grande distância, né,
entre o uso culto e aquilo que a norma padrão prega, né? Ficando este, né, o padrão, cada vez mais artificial e anacrônico, né? E o que já era de se esperar, né? Porque se eu tenho um padrão que é transtemporal, que não muda, né, que é estancado, né, ele vai ficando cada vez mais anacrônico de fato. Se não houver mecanismos socioculturais para realizar os necessários ajustes, né? Então, se não tivermos mecanismos socioculturais para atualizar essa norma, né, ela vai ficar, é como se fosse uma fotografia, né, em que a gente tem a fotografia de um tempo, de um espaço, né, e ela não muda, né? Pode passar, Camille. Que agora a gente vai começar a falar da norma padrão para além do contexto europeu, e aí eu acho que vai ficar mais claro para vocês, né, essa questão. Então, o Faraco vai falar da ideologia da língua padrão. Ele diz assim, de todo modo, as experiências padronizadoras tentadas fora do continente europeu tiveram sempre como paradigma o ocorrido na Europa pós-medieval. Então, né, já começa errado. Então, se eu tenho experiências padronizadoras fora do continente europeu, eu teria que ter referências locais, culturais, locais, né, regionais. Não, né, a referência já foi europeia, né, o que já explica aí o porquê que é um conceito importado. E aí, Suzanne Romano, né, em 1994, ao estudar o processo de transformação pelos missionários europeus do Toque-Pinsen numa língua padrão escrita, demonstrou nesse sentido que a própria noção de língua padrão é um conceito especificamente europeu, cujos critérios definidores são baseados em atributos das línguas padrão europeias e em valores culturais europeus. A autora diz ainda mais. Na verdade, eu ainda iria além e diria que a própria noção de uma língua é, em boa parte, um artefato europeu, né? Então, a gente já começa a ver aqui, né, que quando se tentou unificar, né, trazer esse esforço de uniformização para além do espaço europeu, a referência foi europeia, né? E essa ideologia da língua padrão é também europeia. É algo que faz sentido para a história deles, como a gente viu aqui, né? Acompanhando a evolução aí, né, da sociedade europeia, né? Enfim, da política e tal. Mas foi algo importado e que não cabe, né, em contextos fora da Europa, né, especificamente no brasileiro, que é o que a gente vai comentar hoje. Pode ir, Camille. Então, caso brasileiro, finalmente, né, chegamos nele. Eu acredito que agora vai começar a ficar mais claro para vocês. Então, o que o Faraco vai dizer? Que é um padrão excessivamente artificial, como eu já tinha falado antes, né? A norma padrão, né, ela partiu de um esforço da elite letrada brasileira. Então, muitas vezes a gente tende a pensar que foi colônia de Portugal, então foi algo que Portugal impôs, mas, assim, obviamente, Portugal teve a sua, né, a sua influência, mas foi um esforço pensado, planejado, né, e colocado em prática pela própria elite do Brasil, né? E tinha como referência, aí, Natália, acho que vem a resposta-chave para essa pergunta. A referência da norma padrão implantada no Brasil era, primeiro, o modelo lusitano de escrita, e não era nem a escrita cotidiana, era a escrita literária do romantismo. Então, vejam que a história fica cada vez mais sem pé nem cabeça, né? Primeiro, a gente traz um conceito, uma ideologia que não se aplica, né, à nossa história, à nossa sociedade, ao desenvolvimento das nossas relações, né, enquanto colônia e depois enquanto país, né, independente. E, né, além de importar, né, essa ideologia de língua padrão, a gente ainda aporta um modelo totalmente artificial. Por isso, o Faraco diz que é um padrão excessivamente artificial, baseado numa escrita literária do século XIX, né? Ainda por cima. Então, é o que ele diz aí nesse trecho. O caso brasileiro é particularmente exemplar nesse sentido, em especial porque o padrão foi construído já na origem
de forma excessivamente artificial. A codificação, né, ou seja, a codificação que ele diz que é exatamente isso que a Natália perguntou, né, que é a formação, né, da norma padrão que se fez aqui na segunda metade do século XIX, não tomou a norma culta comum standard, ou seja, a linguagem urbana comum brasileira, né, de então como referência. Então, vocês lembram que lá na Europa, né, para se escolheu-se, né, uma variedade culta, né, aquela de um grupo mais favorecido, aristocrático, para se formar norma padrão. Aqui não foi isso que aconteceu. Não se tornou uma norma culta brasileira como base, né, para se elaborar essa norma padrão. O que aconteceu, como ele disse, foi o contrário. A elite letrada, conservadora, se empenhou, né, daí que vem a questão do esforço dessa elite letrada, ela se empenhou em fixar como nosso padrão certo modelo lusitano de escrita praticado por alguns escritores portugueses do romantismo, né? Então, né, até o José de Alencar, na época, né, ele foi muito criticado porque ele usava construções que não seguiam, né, a norma europeia, né, e tal, justamente, né, porque essa norma era excessivamente artificial, não refletia nem o que os nossos escritores românticos, né, faziam, mas o que os escritores portugueses, né, do romantismo utilizavam, né? Natália, ficou mais claro agora, depois disso? Se quiser. Sim, professora. Essa pergunta me surgiu por conta das minhas aulas iniciais agora de variação linguística, e que o meu professor tinha citado um pouco desse caso deles terem pegado essa gramática de um português muito, muito antigo, de literatura, e afixado, né? E tudo mais. E aí isso me fez acabar entendendo que a norma padrão teria sido retirado da culta, mas não necessariamente da culta atual, né? Porque eu já estava considerando esse pessoal da literatura como os detentores da norma culta, no caso. Não é. A gente nem pode chamar de norma culta, né? É uma escrita literária, né? Totalmente diferente, né? De uma escrita, né? Realmente eu não parei para pensar que a escrita literária está toda pensada em fugir do cotidiano, né? E etc. E tal. Então, muito elaborada. O princípio da literatura é esse, né? Você. Sim. É a matéria que eu tô muito quebrada. Mas isso eu lembro. Não, e importante também falar que, assim, não estava baseada na literatura, mas não nos nossos escritores também, né? Nos escritores de lá. Tanto que o próprio José de Alencar recebeu várias críticas, né? Na época em que ele escreveu. Pode passar, Camille. Obrigada. E aí, agora a gente vai colocar o dedo bem na ferida, né? Como a gente falou, a língua, ela é um fenômeno social, então ela não pode, né, estar desvinculada, né, das questões sociais, políticas, né, históricas, enfim, né? Então, olha o que o Faraco diz nesse trecho. Por trás da atitude excessivamente conservadora dessa elite letrada, além de uma herança da pesada tradição normativa dos países de línguas latinas, estava seu desejo de viver num país branco e europeu, o que a fazia lamentar o caráter multirracial e mestiço do nosso país, aspirando, de modo explícito até a década de 30, né, a um embranquecimento da raça. Então, sim, a norma padrão implantada no Brasil, ela faz parte de uma política de embranquecimento do país, né? O objetivo aqui não era responder a uma situação de dialetação profunda que teria um objetivo ali socioeconômico como teve na Europa. O objetivo aqui era justamente, né,
contribuir para o embranquecimento do país, né? E no caso da língua, né, fazia reagir sistematicamente a tudo aquilo que nos diferenciasse do modelo linguístico lusitano, por ela escolhido para padronizar a falha escrita no Brasil. Nesse sentido, a reação a uma norma padrão abrasileirada, isto é, né, a reação ao que propunha, por exemplo, José de Alencar, né, que foi muito criticado, se manifestava no mesmo tom com que se combatiam os fenômenos linguísticos identificados como português de preto ou pretoguês, né? Era assim que eles chamavam, né? Que a elite chamava a variedade, né? Praticada por esse grupo, né? Que eles definiam dessa forma, essa língua de negros boçais e de raças inferiores, né? Que era entendida pela elite conservadora como sinônimo de corrupção, degeneração e desintegração da língua, né? E aí, né, para a gente deixar mais claro ainda que isso veio de um esforço da própria elite, né, o Brasil já era independente, né, os movimentos de padronização linguística iniciaram na segunda metade do século XIX, então havia, de fato, o objetivo era combater as variedades do português popular, né? Isso já vinha, né, já desde o século XVIII com o Diretório dos Índios. Eu daqui a pouco vou comentar isso em um trecho que eu retirei de outro texto. E, né, como citado ali pelo Faraco, eliminar marcas dessa variedade que a elite chamava de pretoguês, né? Que era considerado uma corrupção, uma degeneração, uma desintegração da língua. Pode passar, Camille, por favor. Obrigada. E aí, depois, né, eu posso até passar esse texto para vocês, do Fagoto, que eu recorri a ele justamente para a gente contextualizar melhor essa parte, que ele diz assim: com a vinda da família real para o Brasil e a posterior independência, um movimento de constituição da nacionalidade procurou construir uma elite intelectual e política que se distanciasse da maioria da população, aproximando-se dos padrões europeus de comportamento. Um processo civilizatório, né, que buscava tirar as suas elites da vida primitiva, em que supostamente já acordava o Brasil colonial, para entrar no mundo das grandes nações, né? É o famoso complexo de vira-lata, né, do brasileiro, né? E acredito que de qualquer país que foi colônia, né? Nada muito diferente de movimentos semelhantes havidos até recentemente. Aí ele cita, né, um outro trabalho, Alencastro, 97, ele diz que ele chama atenção ainda para o aspecto linguístico envolvido nesse movimento. Então, Alencastro, 97, vai dizer: a partir dos anos 1850, quando o Jornal do Comércio, né, começa a publicar o registro dos debates parlamentares previamente taquigrafados, os leitores de todo o Império puderam familiarizar-se com a linguagem mais apurada que predominava na corte, ou melhor, com a versão padronizada dos discursos editados pelo jornal. Com efeito, as sessões da Câmara e do Senado passaram a ser transcritas numa sintaxe e num vocabulário mais polido, que apagava os regionalismos difundidos na imprensa provincial durante os embates políticos das revoluções regenciais. Em momentos diversos, Gonçalves Dias e o jovem Machado de Assis, né, na época, trabalharam como revisores dos discursos da Câmara e do Senado, né? Então, observem, né, que eu acho que esse trecho aí do trabalho do Fagoto faz a gente perceber de fato, né, como isso foi um movimento político, né, foi um ensejo, né, um objetivo político da época, né, político e social. Pode passar, Camila, por favor. Só que, né, aí qual é a conclusão a que o Faraco chega? Que aí até a dúvida que a Natália trouxe, né, é que ela falou: a gente tem uma norma padrão, mas aí a gente vai para a escola, nós somos universitários, temos as pessoas já formadas com ensino superior, e ainda assim a gente não consegue atingir essa norma padrão, né? Não é possível, tem alguma coisa errada com isso, né?
justamente, né, o que ele fala, o caráter excessivamente artificial da norma padrão, no caso do Brasil, impediu que ele se estabelece efetivamente entre nós, né? Porque não é algo, né, natural para a gente, não é algo que o que a gente, né, é passado para a gente no ensino de língua materna, né, através da tradição gramatical, não faz parte do nosso uso em nenhum contexto, né? Muitas formas, né? Muitas construções que são passadas, né, não fazem parte do nosso uso em nenhum contexto. Então, não tem como ter um estabelecimento efetivo, né, na população. Então, o Faraco diz que a norma padrão acabou sendo o esforço padronizador do século XIX, que foi um projeto que fracassou. E ela vive um paradoxo, né? Qual é o paradoxo que ele cita aqui? O paradoxo que nos acompanha é este: a norma padrão codificada no século XIX não conseguiu se estabelecer de fato, não conseguiu orientar o modo como falamos ou escrevemos a língua portuguesa no Brasil, né? No entanto, a ideologia da língua padrão, né, ou seja, a ideia de que existe uma língua certa, um ideal a ser alcançado, de que existe a listinha do certo e errado, de que brasileiro não sabe falar português, né? Você não sabe falar a sua própria língua, né? Essa ideologia, né? Ela sim conseguiu se estabelecer, né? O que ele fala aí. A ideologia da língua padrão nas várias fases que aqui adquiriu, ou seja, a crença de que os brasileiros não cuidam da língua, falam mal português, não sabem português, falam e escrevem no vernáculo sem lógica e sem regras, se consolidou no imaginário e nos discursos que dizem a língua entre nós, né? É o que a gente mais ouve, né, por aí. Semestre passado eu tive um aluno que ele falou assim, era no curso de produção de texto. Eu lembro que eu passei uma apresentação em sala e aí a gente tratava justamente das diferenças entre fala e escrita, né? E com isso a gente abordava a variação. E aí ele falou assim: professora, porque quando eu vim fazer letras, todo mundo riu de mim porque eu falo errado. Mas aí eu falei que agora eu vou aprender a falar certo, né? Então ele era calouro, ele ainda ia ter variação, né? Ele ainda não tinha sido apresentado a esses conceitos, né? Então ali a gente tentou discutir um pouco isso, mas me chamou muito a atenção assim, né, de como isso ainda é muito vivo, apesar de todos, né, o desenvolvimento, né, que a gente teve, que a própria linguística trouxe, né, para o ensino, né, como essa ideologia da língua padrão ainda é viva. E a professora Beatriz comentou, português é uma língua muito difícil, né? Os próprios brasileiros falando isso da própria língua. Na verdade, a norma padrão é muito distante da realidade linguística brasileira, mesmo a das elites, é exatamente isso, né? Português é uma língua muito difícil, sim. Essa norma padrão aí, importada do português europeu, literário, do romantismo, do século XIX, isso aí realmente é muito difícil, né? Agora, o nosso português brasileiro, né, que nós usamos, né, nos dias atuais, não tem como ele ser difícil, a gente se comunica através dele, a gente faz tudo através da língua, não é? Então, como é que a gente não sabe falar a nossa língua, né? Mas é impressionante como essa ideologia ainda se propaga. Pode falar, Bruno. Oi, eu ainda estou um pouco confuso. Tipo assim, os livros que a gente aprende no colégio de gramática, eles estão ensinando a norma padrão. E aí, então, ok, quem é que é o grupo culto que teoricamente fala a norma culta? Eu achei também aquele comentário lá que a Natália, né? Eu tinha entendido que a norma padrão era justamente a norma culta escolhida pela elite brasileira também. Não entendi, então, quem é o grupo culto e qual a diferença. Tipo, não sei se tem algum exemplo de norma culta diferente da norma padrão. Sim. Bruno, só um instantinho, tá, Natália? Eu vou deixar essa fala. Só para responder o Bruno, senão eu vou me perder.
há essa confusão entre os dois conceitos mesmo, né? Por isso que eu achei importante trazer esse texto, porque eu acho que ele deixa mais claro, né? Ele esclarece, né, o que é cada um. A norma linguística, né, que geralmente a gente vê nos livros didáticos, nos materiais didáticos, nas gramáticas apresentadas nos colégios, é essa norma padrão que é anacrônica e excessivamente artificial, né? Quem seria esse grupo culto? Seria, né, tem uma parte do texto que o Faraco fala isso, teve o projeto NURC, né, que é a norma urbana culta, né, e aí a gente teve em várias capitais do Brasil, né, que buscou gravar, né, falantes cultos, né. Quem seriam esses falantes cultos, né? Geralmente, né, o projeto NURC defendeu, né, que foi um grande projeto, né, de formação de corpos linguísticos no Brasil, dos anos 70 e 90, definiu esse grupo culto como sendo os falantes que teriam maior nível de escolaridade, ou seja, aqueles que tivessem atingido o nível superior, né? Então, nós aqui somos falantes cultos, né, da língua portuguesa. Então, esse grupo culto é assim definido, né? Mas a gente, né, eu vou mostrar alguns exemplos depois, né, que, enfim, e que a gente vê que o nosso uso, o nosso uso culto, né, se distancia muito da norma padrão. Por exemplo, a colocação pronominal. O que a gramática tradicional, né, que a gente aprende no colégio, diz sobre a colocação pronominal? Qual é a preferência de colocação pronominal no português? Seria após o verbo, né? A ênclise, né? E aqui, quem faz ênclise? A não ser na escrita. Exatamente. E na própria escrita, né? A gente já está eliminando, de certa forma, né? Então, a gente utiliza a próclise, que é colocar, né, o pronome justamente antes do verbo. Então, fulano me chamou, e não fulano chamou-me, né? Até porque, né, aí entrando um pouquinho na minha área de prosódia, a gente já viu, né, que na entoação do português do Brasil, que é muito diferente da entoação do português europeu, né, a próclise, ela se acomoda muito mais ao padrão melódico da língua brasileira, né, do português brasileiro, do que a ênclise, né? Então, não sei se ficou muito claro, depois a gente vai ver mais alguns exemplos, mas... Não, ficou sim. Eu entendi tudo agora. Obrigado. Que bom. Edilson, só um instante, que a Natália estava na fila. Pode falar, Natália. Professora, então a gente pode dizer, levando em consideração o conceito de gramática descritiva, que a descrição feita dessa língua, né, artificializada, retirada da galera de literatura, etc., eles construíram diversos conceitos que justificam o uso desse tipo de linguagem, né, através dessa descrição. Vamos dizer, o conceito de sujeito, o conceito do que é, do verbo concordar sempre com o sujeito, etc. e tal. Tudo isso baseado nessa linguagem. E aí meu professor estava comentando sobre isso na sala. Natália parece que até adivinhou os exemplos que eu trouxe, que eu vou tocar justamente nisso, na questão do sujeito, do tratamento do sujeito pelas gramáticas tradicionais e como os livros didáticos refletem isso, e a questão da concordância. Sim, professora, só para terminar, que eu fiquei nervosa no meio do caminho. Meu professor estava falando dessas questões do pronome átono, né, considerado fraco, mas só que agora, na verdade, ele está bem forte. Então, a gente não pode considerar mais como pronomes fracos. Utiliza o exemplo dame, e ele cita que o português europeu diria isso com uma rapidez, o me quase não apareceria na frase, enquanto que a gente sempre fala me dá. Então, aí ele exemplificou dizendo que o não
É uma palavra considerada monogênica. E quando a gente inicia uma frase me dá e a frase não me dá, a gente consegue perceber o efeito auditivo é o mesmo. E aí ele disse que o quanto que a nossa fala, e aí eu iria dizer que eu iria usar a palavra mudou, mas na verdade nem tem como dizer que mudou, porque nunca foi dessa maneira que a gente considera padrão. Mas o quanto a gente está necessitado de uma nova gramática até, né? De novos conceitos gramaticais. Exatamente, Natália, é isso que eu falei, né? A gente, no Brasil, a gente tem um outro padrão melódico em que a ênclise, né, que é justamente a posição do pronome anterior ao verbo, ela se adequa mais à nossa melodia, né, da língua. E aí você já não tem mais um pronome tão fraco, assim, né? Um pronome tão átono, assim, né? Então, é isso que o seu professor falou, né? Quando você realiza... eu falei ênclise, né? Próclise, desculpa. Quando você realiza na ênclise, né? Ele fica ali numa posição realmente muito fraquinha, né? Até porque o português europeu, né? Isso é uma das maiores diferenças, né? Vamos dizer assim, melódicas, né? Entre o europeu e o brasileiro, que o português europeu, eles comem as vogais, né? Assim, daqui a pouco a gente não está falando só a consoante. E aqui a gente valoriza muito as vogais, né? Assim, a gente coloca ênfase, a duração das nossas vogais é maior, né? O tom, né, é mais enfático nas nossas vogais, né? Então, até isso, né? Assim, pensando no padrão melódico das línguas, a gente vê que não tem, né, assim, sentido, né, essa norma que estabelece que a posição preferencial vai ser sempre, né, a ênclise e não a próclise, né? Tem duas pessoas querendo perguntar, Edilson, né, depois Guilherme. Pode falar, Edilson. Edilson, tá aí? Eu comecei a falar, mas não apertei o microfone. Deixa eu vou recomeçar. Não, ainda falando sobre essa questão da ênclise que a senhora está comentando, tem um livro, né, eu até botei no chat um comentário acerca disso, que é o Mitos da Linguagem. E tem um capítulo que ele fala justamente de ninguém fala o português correto. E o pressuposto, né, da existência desse português correto é justamente esse fundo de confusão que as pessoas fazem entre norma e língua. E trazendo esse exemplo da ênclise, no livro, o professor Gabriel ele destaca que tem um poema do Oswald de Andrade que ressalta muito bem isso, que é justamente pronominais, o nome. E aí ele fala assim: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Né? É legal porque ele traz essa questão da força, né, que tem o uso do pronome antes do verbo em comparação a essa ênclise que a norma prevê, mas que na prática não é a realidade da língua. E foi muito interessante você citar isso, Edilson, porque no próprio texto do Faraco ele fala que os modernistas tiveram o movimento modernista teve um papel muito importante, né, nessa construção, né, em abrir os olhos, né, da população, né, para esse português que é muito diferente, que a gente aprende, que é muito diferente daquele que a gente usa, né? Então, o Oswald de Andrade ele é um exemplo, né, de poeta modernista e acaba só confirmando, né, o que o Faraco já coloca no texto dele, né? Então, o movimento modernista ele teve uma grande importância, né, nesse reconhecimento em a população reconhecer-se, né, com uma língua própria que é diferente daquela de Portugal, né? Ainda hoje a gente tem os problemas com isso, né? Mas assim a gente pode dizer que o movimento modernista contribuiu muito, né, para a gente começar a quebrar essa visão, né? Pode falar, Guilherme. Sim, eu só não concordo com essa linha de raciocínio do Faraco, da senhora também, de todos os colegas, né?
A questão assim, no Brasil nós está avançando bastante, a BNCC, né, Base Nacional de Comum Curricular, já obriga, que tem força de lei, já obriga a todas as escolas a ensinar esse tópico da variação linguística, né, esse tópico que vem da sociolinguística, toda a língua apresenta variação e mudança, então estamos avançando. Também ninguém discorda que a escola no Brasil, estudar a história da educação da história, vai perceber que toda essa ideologia imperialista, colonial, né, que é uma forma de controle social, de controlar o uso da língua, né, de normatizar. Tá? E aí no Brasil a gente tem esses dois desafios que são trágicos, né? Porque, por exemplo, justamente no Brasil a gente tem duas características principais do português brasileiro em termos de variação, que é a variação regional dos lugares, né, diatópica, que chama, principalmente fonética, né, padrão intencional, de vogais abertas e fechadas. E uma outra característica, segundo muitos trabalhos, muitos estudiosos do português brasileiro, é a variação do extrato social, né, da diastrática. Ou seja, né, então a gente tem uma variação de pessoas que usam o português brasileiro que não tiveram acesso à escola. Uhum. A linguística já explica muitas coisas, o rotacismo explica, né, a mudança de sílabas, explica que a influência africana, né, que nas línguas africanas não tem encontro consonantal, então você pode explicar epêntese, fala advogado, porque não tem encontro consonantal, então a tendência da influência africana vai ser advogado. Exatamente. Então tem a linguística explica várias coisas que a gente já. Então não tem, do ponto de vista linguístico não é um erro e é totalmente possível. Agora a questão trágica é que justamente muitas dessas ocorrências da variedade por extrato social foi porque foi negado o direito dessas pessoas ao acesso à escola. Mesmo sendo a escola imperialista, colonialista, vamos mudar a escola, tudo bem, agora estamos tentando mudar a escola, né? A BNCC, desde os parâmetros curriculares nacionais, já teve um avanço. Então, claro que temos que mudar a escola, vamos mudar a escola, e aí vamos oferecer uma outra... Todos esses estudos de 20, 30 anos, né, que esses autores estão produzindo sobre o português brasileiro, e aí garantir o acesso às pessoas à escola. Que aí também muita dessa variedade que a gente encontra de classe social, de acesso à escola, já vai ser equalizada. Se a gente conseguir garantir o acesso à escola, porque em outros países que isso acontece, né, por exemplo, a Alemanha, a Itália, tem uma enorme variedade linguística, as pessoas falam os seus dialetos na rua, em casa, e usam só o alemão standard, o italiano standard, para justamente a gente tem que ser poliglota na nossa língua. Também não é para dizer, então não vamos usar mais, não tem que ter mais nenhuma norma padrão. Tem que ter uma norma padrão justamente para padronizar para as pessoas, porque existe também a variação de graus de formalidade. A gente, na universidade, fazer um trabalho científico, tem que usar uma norma padrão, mesmo que não seja... Então, vamos construir uma nova norma padrão? Vamos. E vamos aprender que ela não precisa usar a norma padrão o tempo todo. Ela tem os contextos que vão ser usados, né, para elaborar leis, né, para fazer trabalhos científicos, etc. Então, em outros países, isso é mais tranquilo, porque as pessoas têm acesso à educação, então você tem uma variedade que é mais dialetal do ponto de vista geográfico, né? Não é essa coisa aqui que essa violência simbólica, a pessoa não teve acesso à escola, nunca pôde ir à escola, e às vezes por fazer aquisição, fazer o aprendizado, na verdade, né? Como na língua materna, fez o aprendizado do português fora da escola, gerou muitas variedades, né? E que viraram preconceito linguístico que não tem fundamento científico, né? A linguística explica todas essas variedades, mas é trágico porque se trata de, né, um direito que foi negado.
Também é para não confundir que, bom, agora então vamos, né, erigir uma norma a partir de uma negação da escola. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Vamos construir uma nova norma padrão baseado na literatura brasileira, né, dos Guimarães Rosa, dos modernistas, né? Vamos ouvir as diversas normas cultas, porque mesmo a norma culta também, essa observação, ela varia. O Brasil é um país continental. A norma culta do sul do Brasil é diferente. A norma culta de São Paulo tem o trabalho do Ataliba Teixeira de Castilho, ele fez o trabalho Norma Urbana Culta Brasileira, mas já tem várias gramáticas publicadas, vários estudos. Se baseou o quê? Da elite cultural de São Paulo. No Nordeste é outra norma culta. No Sul eles usam o tu. No Sul eles usam o tu como pronome pessoal mesmo, como a gramática preconiza. Às vezes até muda. Ele faz o tu sabe. Ele faz o tu, mas conjugando na terceira pessoa, né? Porque eu sei, tu sabes, ele sabe. Ele fala tu sabe. Eu uso o segunda pessoa, mas conjugando com a terceira. Mas a norma culta também, no Brasil, ela é diferente, ela também é diatópica, porque o Brasil é um país continental, tem várias influências, contatos linguísticos, né? Então, essas observações que eu queria fazer, mas não discordando do que foi dito quanto às críticas. Obrigada, Guilherme. Você falou pontos muito bons de discussão. A professora Beatriz levantou a mão, não sei se ela queria falar alguma coisa, eu vou comentar depois dela também. Pode falar. O que eu vou falar, na verdade, eu peço até desculpas por isso, mas é super pontual o que eu vou falar. O Guilherme trouxe muitas e muitas e muitas questões importantes, mas eu tenho certeza que a professora Manuela vai falar delas. Eu vou falar de uma coisa bem pontual mesmo. Um dos exemplos concretos que o Guilherme trouxe, ele disse advogado com metêntese. Concordo totalmente com ele. Eu só queria que a gente tivesse bem em mente que advogado também tem um metêntese, senão não teria nem por que fazer de. Gente, a gente faz de. Exato, a gente faz advogado porque faz dia, né? Faz Tiago, faz diamante, então tem uma vogal ali, era só isso, bem pontualmente. Thaís, você quer falar? Sim, rapidamente, duas coisas. Citaram o livro do Gabriel Otero, eu tô com ele aqui também, tenho ele já na cabeceira, e tem uma passagem muito interessante até nesse capítulo que foi citado, que o Medeiros de Albuquerque, autor da letra do hino da Proclamação da República, diz em seu livro Quando Eu Era Vivo, que ele contratou o Antônio Valentim da Costa Magalhães, que é um escritor, jornalista, para dar aula numa escola no qual ele era diretor. E o Antônio Valentim fala que ele não sabia gramática, embora ele tinha sido um bom escritor, né? Era reconhecido por um bom escritor e fundador da ABL, da Academia Brasileira de Letras. E outra coisa, assim, fora da discussão, que a gente mandou a lista de presença no chat também, tá? Então, ele já preenche, mas era só isso. Obrigada, Thaís. Acho que essas questões que o Guilherme trouxe são muito importantes. Eu vou abordar algumas delas ainda, né? Tá até programado no slide algumas questões que ele citou da BNCC e tal. Eu até coloquei isso também, tá lá no final do slide. Mas uma coisa importante que ele falou que vamos fazer então uma nova norma padrão. E aí, Guilherme, super entendi o seu raciocínio. E para o parágrafo, na verdade, essa nova norma padrão, vamos dizer assim, né, seria justamente a norma culta, né? Porque a norma padrão europeia, ela foi baseada no uso culto. Então, a nossa também tem que ser baseada no uso culto. Então, o que ele propõe é que justamente, né, a gente adote o ensino da norma culta ao invés do ensino de uma norma padrão que nunca se aplicou, né, à nossa realidade. Né? Então, eu acho que tem essa questão aí, que a gente vai chegar nela também. Mas eu acho que é mais ou menos o que você quis falar. Eu só quis chamar a atenção que para o parágrafo, né, ele foca bastante nessa peça, né? Sim, não há uma única norma culta no Brasil,
realmente, a gente vai precisar de uma padronização de toda forma. Mas aí vai ser, assim como a norma padrão lá na Europa, né, numa barca, né, só uma barca todas as normas custam, né? Mas, né, acaba sendo um uso culto mais comum, né, vamos dizer assim, que é aquele uso mais privilegiado, né, mais socialmente valorizado. E isso tem tudo a ver com o que você falou sobre educação, de você dar acesso às pessoas, né, que você falou, trágico, as pessoas não têm acesso à educação. Mas qual seria o papel, né, de se aprender a utilizar a norma culta? É justamente, né, as pessoas terem acesso a recursos da língua que vão legitimá-las como cidadãs, né? Ou seja, que vão dar a elas chances de competir em igualdade, né, numa entrevista de emprego, num exame para uma universidade, né? Então, essa, vamos dizer assim, acho que tem sido a luta dos linguistas, né? A gente já deu alguns passos, inclusive no ensino, a gente trata de variação, né? Agora, hoje em dia, quando eu estudei, eu nunca tinha ouvido falar de variação. Agora os meus alunos já ouviram falar de variação, mas ainda a variação ainda está muito naquele lugar do regional, na tirinha do Chico Bento, né? Ela ainda não consegue abarcar, né? A escola ainda não consegue abarcar com profundidade, né, a questão da variação. Ela ainda está muito dominada por essa ideologia de língua padrão e de norma padrão. Tá? Só isso que eu queria pontuar. Não sei se mais alguém tem coisa para falar, vocês podem continuar. O Guilherme falou, não há uma única norma no Brasil, há várias normas, e sim, né? Mas o modelo seria que as normas cultas várias têm de interseção, é exatamente isso. É buscar aquele lugar comum entre as normas cultas, né? E aí sim, essa seria a padronização, mas seria uma padronização que parte do uso real, né? E não do uso abstrato. A Natália disse que chama de vernáculo brasileiro, né? Exemplo é a aceitação do você, estigmatização do tu, né? Estigmatização do tu quando vem com a concordância de terceira pessoa, né? E Juliana perguntou, então a norma padrão seria um preconceito mesmo? Eu não digo que ela seria um preconceito, mas eu diria, né? Aí a minha visão é que ela é a origem do preconceito linguístico, né? Ela em si não é o próprio preconceito, mas ela causa, né, as consequências de se ter uma norma, né, que você diga que há um uso certo e todos os demais são errados e você deslegitima as outras variedades, você ter, né, uma grande onda de preconceito linguístico com as variedades que não seguem, né, esse padrão. Eu diria isso. Não sei se a professora Beatriz concorda comigo. Se quiser se manifestar, fica à vontade. Pode seguir. É porque parece que... desculpa. Não, pode falar. Professora, pode falar, professora Beatriz. Não, é que nesse sentido, eu diria, junto com a professora Manuela, mais um aspecto, que o preconceito linguístico, algo que é muito alimentador do preconceito linguístico é essa ideologia de que padrão e língua seriam uma única coisa, como trouxe o Edilson, né? E aí formas que parecem mais distantes do que está lá no padrão serem estigmatizadas. Mas o preconceito linguístico não está unicamente no que está apoiado no que está ou não na norma padrão. Muitas vezes ele é com o diferente que tem menos poder que você. Não tem em nenhum lugar da norma padrão se você tem que fazer ti ou ti, di ou di. A norma padrão não diz nada disso. Mas tanto paulistas quanto cariocas, né, que se veem por um monte de questões históricas superiores a nordestinos que fazem ti e di, vão discriminar o que está em outros lugares, né? Vão discriminar uma xenofobia, um preconceito de classe, que eles vão reverter de linguístico. A padrão não disse nada aí.
mas ainda assim acontece o preconceito linguístico. Só isso que eu queria colocar. Muito bom, professora. Pensar na questão fonética, e nós estamos falando mais da sintática em si, né, da construção das frases e do entendimento que a gente tem em cada uma, coisa que o som muitas das vezes não influencia, é verdade, muito bom. Isso que a professora Beatriz disse, eu concordo muito, né, que é justamente a norma padrão, sim, ela dá origem a preconceitos, né, mas lembrando, né, aquele papo lá do início, a língua é um fenômeno social, então ela vai estar, né, submetida aí às questões sociais. E aí surge muito de um preconceito social também, né, como a professora Beatriz falou agora. Guilherme, você gostaria de falar mais alguma coisa? Sim, para mim faz sentido ter norma culta e norma padrão como conceitos diferentes, né? Acho que a norma culta ela é mais dinâmica, por natureza, que é o uso linguístico corriqueiro, cotidiano, e ela vai estar de acordo com a região do país, né? Com as características regionais, né? Então, teria essa diversidade. E a norma padrão seria uma norma justamente para um uso mais específico, né? Um uso menos corriqueiro, um uso mais restrito para as situações que exigiria uma padronização mesmo linguística. E também, só para alimentar mais o debate, também considerar que esse mito de que o Brasil é um país monolíngue, né? Na verdade, nós estamos falando aqui do português, que se você ensinar qualquer que seja o português brasileiro mais democrático possível, com os estudos mais atuais de todos os linguistas, né, que estão contemplando tudo, ainda assim você não dá conta de uma democracia linguística no país, porque, por exemplo, né, nós temos, segundo o professor Cléo Wilson Altenhofen, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos 54 línguas brasileiras de imigração. Então, você, por exemplo, inclusive tem até, está avançando também, vários municípios brasileiros já cooficializaram uma língua de imigração, por exemplo, pomerano, que é uma língua de origem alemã, mas que se abrasileirou, virou um dialeto, uma língua própria, pomerano, o westfaliano, que também ano passado lançou gramática, o talian, que é uma variedade de italiano, também brasileiro, não existe na Itália, então veio com os imigrantes italianos, né? Então, o professor cunhou esse termo, línguas brasileiras de imigração, línguas que eram estrangeiras, trazidas pelos imigrantes, e que aqui, em contato com o português brasileiro, com outras variedades, se tornaram línguas próprias. Em vários lugares do Brasil, você tem pessoas que a língua materna não foi português brasileiro, foi uma língua de imigração, seja de origem italiana, alemã. Então, são 54 línguas brasileiras de imigração, fora as línguas indígenas também, fora os lugares no Brasil que faz fronteira com o espanhol, que também, né, que são pessoas que também às vezes têm uma língua materna até como o portunhol. Portunhol também já está sendo considerado por linguistas como uma língua própria. Tem uma escola no Uruguai que é bilíngue e que o nome da língua que ensina é portunhol. Uma das línguas bilíngues é portunhol, se considera como uma língua. Então, nós também temos que fazer essa integração da diversidade linguística brasileira. Não só indígena, dos quilombolas também, que tem um português quilombola em várias regiões brasileiras que ainda sobrevivem, e essas línguas de imigração. Cléo Wilson Altenhofen, professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cunhou línguas brasileiras, são 54 variedades. Muitos brasileiros têm como língua materna uma língua que não é um português. Tem todo um trabalho, já vários municípios cooficializaram como língua oficial uma língua diferente do português. Então, também precisa ser democratizado nesse sentido, que o Brasil não é um país monolíngue e
lidar com essas variedades estão para regional. Então, lá no, sei lá, no Santa Catarina, vai estudar português brasileiro, vai estudar pomerano, vai estudar Hunsrück, vai estudar italiano, vai estudar... Já são línguas oficiais. Então, isso também é algo que, fora do eixo Rio-São Paulo, está muito marginalizado, né? Muito marginalizado. O pessoal da Universidade do Rio de São Paulo fica ali e tal, né? Não tem muito acesso a essa dimensão, né, regional, continental do Brasil, e não inclui esse debate nas questões sociolinguísticas. Nenhum desses linguistas aí citados não li uma linha sobre essa questão de se acolher essa diversidade linguística. Fica só insistindo no monolinguismo do português no Brasil. É interessante isso que o Guilherme falou, até porque o Brasil nunca foi monolíngue, né? A situação aqui era de multilinguismo, exatamente, até pelas inúmeras línguas indígenas, né, que havia aqui no território do Brasil, quando, enfim, ainda era colônia. Enfim, houve uma língua geral, né, para comunicação, né, e tal, e é importante citar também que nessa época houve o Diretório dos Índios, né, que entre muitas determinações, né, que incluem ali as comunidades indígenas, uma delas é que era proibido falar, né, a língua nativa, né, e que eles eram obrigados a falar português. Então, eu acho que o Brasil, a gente tem que pensar que o Brasil nunca foi, né, monolíngue, né? E aí depois, sim, também vieram imigrantes e tal, né? Mas desde o início sempre foi um país multilíngue, né? Então, é muito interessante isso que o Guilherme trouxe, mas também é bom a gente pensar também que sempre foi um país multilingüe e isso nunca foi pensado nas políticas linguísticas, né? Desde o início da nossa formação enquanto país, essa questão multilinguística, né, de ser um país multilingüe, nunca foi levada em conta, né? Nunca foi levada em consideração para as políticas que aqui se implementavam. A professora Beatriz escreveu algo bem interessante aqui, que eu gostei. Ela falou: às vezes eu faço a comparação meio exagerada de que a norma padrão tem mais cara de regulamentações do Inmetro, porque é exatamente isso, né? O que a gente está falando aqui de norma padrão é como se fosse uma lista do que fazer e o que não fazer, né? O que está certo e o que está errado, né? E para marcar o quanto uma norma padrão por natureza, diferente das normas cultas, que são hábitos linguísticos de comunidades concretas. É exatamente isso. Quando a gente fala de norma culta, a gente está partindo do uso concreto, né? Não do uso abstrato. E aí a Natália comentou: pensa no quanto a situação de certas classes sociais tem influenciado em sua língua e que certas situações são quase que provocadas por certas outras classes, que no final culpa-se os donos das variações estigmatizadas de as possuir. É exatamente isso, né? Tipo, você é o errado porque você não está, justamente porque a norma padrão traz essa ideologia do certo e do errado, né? Por isso, acredito que dizer que esse tipo de variação ocorre por conta da falta de escolarização é ser tão preconceituoso quanto os que reclamam do uso de os meninos. Dizer que esse tipo de variação... Eu não sei se eu entendi muito. Professora, eu acho que você não entendeu muito o que eu falei. Vou ter que falar. O que eu quis dizer é que a questão social que influencia muitas das vezes na variação linguística. E como é que eu digo? A situação dessas certas classes que são as mais estigmatizadas, as pobres, moradores de periferias. Essa galera tem um tipo de vida, vamos dizer assim, que vai necessitar, ou melhor, vai exigir deles outro tipo de linguagem. E aí talvez até a construção de outras construções oracionais, etc. e tal. E que essa situação, né, muitas das vezes a criminalidade, certas coisas que a gente tem contato que outras pessoas não têm, como aquela palestra da professora, aqueles jovens que estavam marcando o seu pronome de tratamento, a gente e nós, para demonstrar a facção a qual eles pertenciam. Né? Isso que eu ia falar agora.
Então, mas depois, essas classes acabam voltando esse preconceito contra a gente, sendo que quem teria poder para, de repente, transformar essa situação, não muda ela. Mais ou menos isso, entendeu? Sim, é isso que eu ia falar também. Os estudos da sociolinguística, né? A gente tem aí da primeira onda, a segunda onda, e a terceira onda, ela contempla justamente, né, esse pertencimento a grupos, né? Então, o quanto que uma pessoa se sente pertencente a um grupo por usar uma certa forma e não outra, né? E o quanto, às vezes, é uma questão de vida ou morte, como a Natália estava falando aí, né? Marcar que ela pertence a um grupo e não a outro, né? De norma padrão culta. Gente, eu vou seguir. O papo está muito bom, mas senão não vai ter tempo de apresentar tudo, tá bom? Acredito que a gente vai contemplando as dúvidas que forem surgindo com as próximas questões que aparecerem nos slides. Pode mudar, Camille, por favor. Professora, tinha um colega que está com a mão levantada, Gregoire. Ah, sim, não vi, desculpa. Pode falar, Gregoire. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu não sou daqui e também eu não sou de um curso de literatura portuguesa, não. Eu faço ciência política no Rio. Mas só que eu quis participar porque eu gosto muito do assunto de linguístico, sei lá. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Mas eu estou querendo saber, eu tenho uma dúvida, porque lá no meu país tem várias línguas, muitas línguas, porque eu sou africano, então tem várias línguas. Então, um colega que falou que aqui no Brasil tem algumas línguas de imigração, sei lá, não lembro mais, que foram lançadas as gramáticas delas. Então, eu estou querendo saber se existe um processo para, tipo, porque tem algumas línguas lá no meu país que ainda não tem uma informação clara, tipo, ainda tipo, não tem uma gramática. Tipo, eu queria saber se tem um processo para isso. Um processo oficial, você diz? Que eu saiba, não sei se a Beatriz sabe de alguma coisa que eu não sei, mas que eu saiba, não. Desculpa, qual é o seu país, Gregoire? Benin. Que eu saiba, não há, né, um processo oficial, né, que parta, né, de uma política oficial para se lançar gramáticas, né, dessas outras línguas, né, que estão presentes no território brasileiro, né? Isso aí parte muito de estudos linguísticos mesmo, como o próprio Guilherme citou, né? O professor do Rio Grande do Sul, que, enfim, categorizou lá 54 línguas de imigração, né? Mas não, que eu saiba, não há um esforço, né, político oficial, né, do Brasil nesse sentido, né? A gente continua muito com esse pensamento do país monolíngue, né? Como o Guilherme já tinha citado. Tá, entendi. Teve uma gramática que foi escrita de uma língua angolana no século XIX. Teve um missionário que escreveu, era uma das línguas africanas que se falava aqui, e existe uma gramática escrita em língua portuguesa de uma língua de Angola. A questão também aqui no Brasil existem línguas africanas, segundo a professora Ieda Pessoa de Barros, que lançou um livro recentemente chamado Camões com Dendê, que ela demonstra toda a influência das línguas africanas no português brasileiro, não é só no léxico, como se achava, não é só empréstimo lexical, mas justamente na fonética, na sintaxe, na morfologia, essa questão de não existe encontro consonantal nas línguas africanas, então se coloca a vogal no padrão internacional, um livro maravilhoso, foi lançado recentemente, da professora Ieda Pessoa de Barros, e também ela fala nesse livro, e eu também, por experiência de participar de tradições afro-brasileiras, então aqui nos terreiros de Umbanda e de Candomblé,
se utiliza línguas africanas, as línguas litúrgicas, né? Do Yorubá, o Fon, na tradição G, Yorubá, mas são línguas que principalmente são utilizadas na forma oral. Então, a questão também, por que não se gramatiza esse processo de escrever, fazer uma gramática de uma língua, chama-se gramatização, que é diferente de gramaticalização. Gramatização. Esse processo nem na África existe, quer dizer, existe esse processo na África, mas o que acontece? As línguas africanas, elas são línguas de tradição oral, não tinha desenvolvido, em geral, né? Em geral, não tinha desenvolvido a escrita na África. Então, são línguas que se mantêm em tradição oral. Então, precisavam de alguns linguistas africanos que estão fazendo esse trabalho de pegar a língua falada, são, né, milhares de línguas, passar para a forma escrita e fazer uma gramática descritiva, linguística em inglês, alemão, tem muitos trabalhos já descrevendo linguisticamente línguas africanas. No Brasil existe essas línguas. Quem é da Umbanda e do Candomblé aprende, que é uma língua de uso litúrgico, uma língua sacerdotal, aprende através de cantigos, de ditados, aprende no original, aprende a tradução. E no século XIX teve um missionário que tem na internet, disponível em PDF gratuito, uma língua falada em Angola, que era falada aqui, trazida por escravos, que ele escreveu uma gramática descritiva. E esses todos, né, trabalhos que o Guilherme citou, com certeza são... Exatamente isso da Beatriz falou, Língua Geral de Minas, exatamente, essa aí mesmo. Isso. Eles são todos, né, muito importantes, mas eles partem, né, muito da pesquisa linguística. Agora, como esforço oficial, político, pedagógico, né, assim, presente num plano de desenvolvimento do país, vamos dizer assim, a gente não tem, né? A gente acaba ainda ficando mais só considerando, né, que o português até assim, né, se reconhece que existem outras línguas e que o português é a língua oficial, mas não se tem um esforço para descrever oficialmente essas línguas, né? O que a gente acaba sabendo dessas línguas parte muito das próprias pesquisas linguísticas, por isso também a importância delas, né, da gente estar cada vez mais produzindo, né, pesquisa que se voltem para essas línguas, essas outras variedades, para que elas sejam reconhecidas. Acredito que na África também, né, no seu país, Benin, em outros países, também tenham, né, estudos linguísticos, né, sobre, né, essas demais línguas que não são oficiais. Mas daí, de partir né, do estudo linguístico para um esforço oficial, né, eu acho que é complicado no mundo todo, né? A gente ainda vive muito sob uma perspectiva de colonialista mesmo, né? Imperialista, né? Então a gente ainda tem muito essa visão que é essa ideologia da língua padrão que o Faraco traz. Porque o meu sonho é que um dia meu país tenha uma língua oficial, tipo, tirar a língua francesa do país e colocar, tipo, nossa própria língua, entendeu? Porque a gente tem várias línguas, só que não está escrito, entendeu? Sim. Por isso que eu estou muito interessado em estudar a língua para como processo, entendeu? Sim. É que o Guilherme citou, né? A tradição vem muito da oralidade, né? Então, precisaria fazer esse esforço da gramatização, né? Agora, se esse esforço vem acompanhado de um vamos dizer assim, de um empenho político, né, a concretização fica mais possível, né? O problema é que nunca né? A gente nunca tem esforço que venha de um empenho de um projeto político mesmo, né, de desenvolvimento do país, né? A gente tem, mas eu acho que o papel das pesquisas linguísticas também é mostrar cada vez mais, né, essas realidades distintas que existe muita diversidade para além daquilo que se considera padrão, né, num próprio país. E quem sabe um dia a gente chega lá, né? A gente já conseguiu alguns avanços, mas ainda estamos caminhando, né? Efraim, você quer perguntar?
Não, muito obrigado pela resposta. Imagina, Gregoire. Sinta-se à vontade, viu, para participar. Valeu. Efraim, você quer perguntar alguma coisa ou foi sem querer? Saiu. Vamos ver se ele volta, qualquer coisa ele pergunta. Dando continuidade aí, gente, né? Só citando aí mais o Faraco mais uma vez, né? Ele diz: a variedade de uso corrente em falantes urbanos, né, com escolaridade superior completa, em situações monitoradas, né? Isso que ele classifica como os falantes cultos, né? Como a norma culta. Essa variedade utilizada por esse grupo de falantes com escolaridade superior completa em situações monitoradas, né? Ou seja, a norma culta seria, pelos critérios do NUP, né, desse projeto, né, para a norma urbana culta, a variedade que está na interseção, é isso que a professora Beatriz tinha falado, né? Há uma interseção, por isso a gente consegue padronizar, né? Porque justamente a gente pega aquilo que os pontos que se tocam, né? Dos três contínua, né? Em seus pontos mais próximos do urbano, de letramento dos estímulos mais monitorados. E aí esse contínuo que ele está falando é o contínuo proposto pela Bortoni e Ricardo, né? Que é um contínuo, na verdade são três contínuos, né? Um que vai do rural para o urbano, o outro da oralidade para o letramento e outro, né, que vai do menos monitorado para o mais monitorado. Então, segundo, né, o Faraco, a norma urbana culta, né, seria justamente essa que se encontra na interseção dos três contínuos. E aí a Beatriz comentou alguma coisa que a noção do uso corrente é fundamental aqui, com certeza, né, que evoca justamente essa questão do uso concreto, né, do uso que tem frequência, né, das formas que tem frequência no uso desse grupo. Pode falar, Efraim. Boa tarde, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Aqui o meu fone não estava saindo som, não estou conseguindo me escutar. Primeiramente, boa tarde. Eu vou fazer um comentário em relação ao que o Gregoire falou. Achei muito interessante o que ele falou sobre esse aspecto da gramatização. Isso me lembrou o livro que o Edilson citou nos comentários, né, A Tarefa da Linguística, do Arion Rodrigues, né, que ele fala que uma das tarefas muito importantes, né, tanto os linguistas em vigor, mas os linguistas também que estão a se formar e começar suas pesquisas, seriam em questão das línguas indígenas, né, que, queira ou não, faz parte do nosso território brasileiro e que, por muitas vezes, são deixadas de lado e às vezes acabam sendo esquecidas, né, deixadas de falar, até pelo preconceito, às vezes, acredito eu, né, de que tem que colocar o português, né, nos índios, de modo que eles deixem a sua língua nativa de lado, né, fazendo com que se torne secundário e o português se torne o principal, né? E ele fala sobre isso da gramatização, né, da catalogação das línguas indígenas para que elas consigam se perpetuar e não sejam esquecidas, né? Achei isso interessante, porque posso estar equivocado no pensamento, mas eu remeti a isso. Não, foi muito interessante, né, o seu comentário. E é isso mesmo, né? Eu acho que a linguística trabalha muito para isso também. A professora Beatriz trabalha diretamente com línguas indígenas e eu acho que trabalhos como o dela são muito importantes para isso, né? Para a gente validar e legitimar, né, essas outras línguas presentes no território nacional e que identificam esses grupos, né? Quando a gente tira o status, né, de língua oficial desses grupos, a gente está meio que tentando tirar a identidade deles, né, também. Então, é um problema que a gente diz, né, que vai para além da norma padrão, como a professora Beatriz falou, né, atinge o social, atinge o histórico, atinge tudo. A professora Beatriz falou, felizmente, no Brasil atual, pesquisadores indígenas, né, isso é muito interessante, têm estudado suas próprias línguas, como o doutor em linguística Joaquim Maná Caixanua, não sei se eu falei certo, e doutora em linguística Márcia Nascimento Caingan, não sei se eu falei certo. Mas, enfim, Beatriz, se quiser me corrigir, fique à vontade. Bom,
Camille, pode passar, por favor. Eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido. Sem problema. Para dar tempo de eu mostrar tudo. Então, né, aí ele vai continuar falando sobre a norma culta, né, que a norma dita culta é apenas uma dessas variedades com funções socioculturais bem específicas, né? Seu prestígio não decorre de suas propriedades gramaticais, né, como a gente falou, mas de processos sócio-históricos que agregam valores a ela. Em outras palavras, seu prestígio não decorre de propriedades intrínsecas, né, mas de extrínsecas, né? Então, ela é uma variedade vista como superior, vamos dizer assim, no imaginário dos falantes, né? E aí, muitas vezes, a gente tem, né, também essa confusão de que a norma culta é a língua e as demais variedades, né, são deturpações, convoluções e degradações, né? E aí, o problema está, né? O problema não, né? Eu digo assim, a confusão começa a se instaurar quando as mudanças começam a alcançar a própria norma culta, que aí vem aquele raciocínio de que a língua está decaindo, né? Enfim, daqui a pouco não vai existir mais português, né? Porque as pessoas não entendem a língua como um fenômeno vivo e que está ali, né, passível à mudança e à variação o tempo todo, né? Então, para o senso comum, né, a gente tem essa oposição, né, entre língua e as demais variedades, né? E aí a língua sendo representada pela norma culta, muitas vezes pela norma padrão, né, dependendo da abordagem, e as demais variedades são aquelas que não carregam esse prestígio que vem de fatores extrínsecos, né, e não intrínsecos à língua. Pode passar, Camille, por favor. Aí, né, concluindo esse raciocínio, há um fosso, né, há uma distância muito grande entre a norma culta praticada na sociedade brasileira e a norma padrão, como a gente viu, que é prevista nos instrumentos gramaticais. E aí, né, pegando aí o gancho no que o Guilherme falou, há sim a necessidade de uma norma padrão que seja efetivamente o reflexo da norma culta brasileira, né? E para isso, né, o Faraco diz, a gente precisa abrir mão de projetos padronizadores. Então, entender, né, que a identidade do Brasil, ela é a diversidade, né? A gente não consegue instaurar um padrão aqui, né? Então, a descrição e a difusão da norma culta, né? Para isso, para abrir mão de projetos padronizadores, a gente precisa descrever e difundir a norma culta e, ao mesmo tempo, fazer o combate ao que ele chama de norma curta, né? A norma curta aí já é um conceito muito do Faraco, né? Que ele diz que é justamente, né, aquela atitude, né, que certas pessoas têm, né, de corrigir os outros, né, com base, sendo que elas não estão baseadas nem na norma padrão, né, aquela norma institucionalizada, e nem naquilo que é praticado, né? Então ele chama isso é mais uma atitude, né, que ele diz, a norma curta, né? Então combate a essa atitude, né, de se ter uma correção, vamos dizer assim, né, uma atitude corretiva por parte dos falantes, sem base nenhuma, né, para isso, sem base empírica nenhuma para isso, né? E aí ele vai falar que a língua sempre precede os instrumentos normativos, não o contrário, né? Porque nessa ideologia de língua padrão, a gente, né, a ideia de que se tem aqui a gramática, o livro, veio antes da língua, né? E que aí a gente segue o livro, a gramática, né? Mas não, a língua sempre precede os instrumentos normativos, mas esses são considerados sagrados, né, culturalmente, como forma de preservação da língua, né? Como se a gente tivesse que preservar um bem ali, né? E senão ele vai se perder, vai se degradar, né? Pode passar, Camille. E aí eu trouxe justamente para vocês, né? Já chegaram a falar da questão do sujeito e da concordância, né? Pensando justamente, né? Tentei pegar um fenômeno que é bem
vamos dizer assim, que chegue, né, nas pessoas que não são da letras também, né, que essas pessoas também consigam perceber com facilidade, né, como ocorre. Então, aí, segundo o Bechara, né, representante aí da gramática normativa, ele diz assim: chama-se sujeito a unidade ou sintagma nominal que estabelece uma relação predicativa com o núcleo verbal para construir uma oração. É, na verdade, na realidade, uma explicitação léxica do sujeito gramatical que o núcleo verbal da oração normalmente inclui como morfema, número, pessoal. Então, vocês veem, até o Bechara aí, ele está modalizando, né, um pouco até o Bechara, que eu digo porque ele é bastante normativo, né? Está modalizando aí um pouco a fala dele, né? Quando ele diz, normalmente inclui como morfema, né, número pessoal, né? Ou seja, ele vai dizer que normalmente há essa concordância. Então, aí a gente tem o quadro gramatical que geralmente, né, o quadro de pronomes que geralmente é apresentado, né, nas gramáticas e nos livros didáticos, né, no Brasil, né, que a gente tem as 6 pessoas, né, e a concordância delas, né? Então, eu, tu, né, ele, ela, nós, vós, eles e elas, né? Então, hoje em dia a gente tem alguns materiais, né, que incluem outros pronomes, mas ainda assim, né, há uma grande tradição, né, de se ter esse quadro aí como o representante, né, do quadro pronominal do português. Pode mudar, Camille. E aí, né, o que a gente vê? No português do Brasil, a relação de concordância entre a desinência número pessoal do verbo e do sujeito tornou-se uma questão complexa, né? Porque a gente fala, para identificar o sujeito, a gente precisa identificar a concordância com o verbo. Só que isso se tornou uma questão complexa devido a uma nova configuração da morfologia verbal, que foi ocasionada justamente pela inserção de novas formas pronominais, né? Então, formas como você e a gente, né, entraram no quadro pronominal. Isso causou uma perda da riqueza do paradigma flexional, riqueza no sentido de quantidade, né? Ou seja, a gente tem menos desinências, né, de número pessoais, assim, o que levou a um comportamento do português do Brasil de se ter o preenchimento da posição do sujeito, né? Diferentemente de Portugal, né? Então a gente vai ver isso. Então a gente tem aí, eu falo muito, por exemplo, e a gente tem você fala muito, ele e ela fala muito, a gente fala muito. Esses 3 pronomes, né? Essas 3 pessoas com a mesma desinência verbal, né? Nós falamos muito, vocês falam muito, eles e elas falam muito. Mais uma vez, né, 2 pessoas aí de discurso com a mesma desinência verbal. Pode mudar, Camila. Então, né, se a gente fosse fazer uma descrição, né, do que ocorre de fato no português, uma descrição sincrônica, né, de hoje em dia, né, contemporânea, esse teria que ser o nosso quadro pronominal, né? Eu como, tu comes ou tu come, né? Porque a gente tem a possibilidade, né, de ter a concordância com a forma de terceira pessoa. E aí o você, né, que se refere à segunda pessoa, mas concordando com a terceira pessoa. Você come, ele, ela come, nós comemos, a gente come, aí, né, a quarta pessoa concordando com a terceira pessoa, vocês comem, eles e elas comem, né, com a mesma desinência. O vós, né, a gente já aboliu há muito tempo, como a Natália falou aí, embora, né, muitas pessoas falam isso, né, e eu também acho que não é o caso de a gente não apresentar o vós para os alunos, né, porque eles vão ter contato com textos em que essa forma pronominal era recorrente, mas é o fato de a gente deixar claro, né, que não é mais uma forma que a gente usa, a não ser em contextos muito específicos, né, de muita formalidade, ou em contextos religiosos, né, de discurso religioso, né, mas tirando isso, não é uma forma mais cara, né, a nossa população, né, a nossa comunidade linguística. Pode ir, Camille, por favor. E aí, segundo Lopes, 2007, né, a professora Célia Lopes, né, que fez essa... né, tem muitos trabalhos, né,
sobre a inserção dessas novas formas pronominais, né? Aí, só mostrando o percurso, né? Era uma forma de tratamento, vossa mercê passou, né, pelo desgaste aí fonético-fonológico, passou a você, né? E houve a manutenção da especificação verbal de terceira pessoa, né? Ou seja, a concordância verbal com terceira pessoa, porém, né, semanticamente, eu estou me referindo à segunda pessoa, né? Alteração da interpretação semântico-discursiva para a segunda pessoa. E coindexação pronominal com as formas possessivas, tanto de segunda pessoa quanto de terceira pessoa, né? Então, eu posso usar você foi no seu carro, você foi no teu carro, né? Enfim, temos agora várias possibilidades combinatórias, né, no nosso quadro pronominal. Manutenção da variação de número, né? Enfim, isso aqui era só mais para a gente discutir, mas como a gente já está meio atrasadinho no tempo, eu vou passar mais rápido. Isso aí tudo vocês veem nesse texto que está no livrinho Ensino de Gramática, né? O agente, né, veio da forma agente, né, que significava povo, né, e tal. E aí a mesma coisa, né? A manutenção do traço formal de terceira pessoa, ou seja, a concordância vem em terceira pessoa, mas, né, semanticamente, né, a gente mudou o traço semântico, né, para quarta pessoa, né, ou primeira pessoa do plural. E aí a variedade não padrão, né, seria a gente cantamos, né? Indexação e tal. Interpretação semântica discursiva passou a incluir o falante, né, mais eu. Herdou a possibilidade combinatória no singular, mas com uma semântica pluralizada, né? A gente, as gentes. Enfim, podemos passar. E aí a gente vê a repercussão dessa nova configuração, né, do quadro pronominal do português no nível sintático, né? Estudos como Duarte, né, de Duarte, Galvez e Cato, mostram, né, que essa simplificação, né, da morfologia verbal, ocasionada por essa inserção dessas novas formas pronominais, tem levado, né, né, a transição do português do Brasil de uma língua de sujeito não preenchido, porque antes você podia reconhecer o sujeito pela desinência verbal, para uma língua de sujeito preenchido, já que as desinências verbais, né, são as mesmas, você precisa preencher esse sujeito para poder identificá-lo, né? E aí Lopes, né, diz, a perda da desinência verbal dá aos novos pronomes, né, o status de únicos indicadores da categoria de pessoa, daí sua presença ter se tornado cada vez mais obrigatória. Pode ir, Camille. E aí, eu queria muito mostrar isso para vocês, né, a gente, nesse ponto, né, o português do Brasil vai se distanciar do português europeu, assumindo essa interessante particularidade. Aí aqui a gente tem trechos da edição brasileira Diário de um Mago, né, na letra A, do Paulo Coelho, e na letra B, da tradução portuguesa, né? Então, a princípio a gente fala, é a mesma língua, para que vai precisar traduzir, né? Mas aqui a gente vê como né, preenche o sujeito, que é o mesmo em primeira pessoa, né, que é a edição brasileira. Então, mesmo que eu não estivesse vendo a Via Láctea, eu tinha certeza de que ela existia e mostrava a todos o caminho de Santiago. Ali, certa vez, um milagre havia acontecido. O milagre de transformar aquilo que você faz naquilo que você crê. Aí embaixo, a gente já vê que não tem o preenchimento de sujeito, né? Então, não é eu tinha a certeza. Tinha a certeza. E ali também não é mais você faz, né? É aquilo que se faz naquilo que se crê, né? Pode passar, Camille. Mais uma vez. Olá, você deve estar me esperando. Meu nome é Paulo. Sim, eu estava te esperando, mas não sabia que ia encontrá-lo tão cedo. O que você quer? Aí é português. Olá, deve estar à minha espera, né? O meu nome é Paulo. Sim, esperava-o. Aqui, além de não ter, né, o preenchimento do sujeito, a gente ainda tem a ênclise, né? E não a próclise, como a gente tem no anterior. Mas não sabia que ia encontrá-lo tão cedo. De novo, a ênclise. Mas a ênclise se mantém ali. O que quer, né? De novo, o sujeito não preenchido. Pode para o próximo. Tirou de dentro uma garrafa de vinho, tomou um gole e me estendeu. Enquanto eu bebia, perguntei quem era o cigano.
você não está me respondendo. Vocês dois se olharam como velhos conhecidos. E eu tenho a impressão de que conheço ele também. Aí vinha, enquanto bebia, né? Não enquanto eu bebia, perguntei quem era o cigano. Não estás a responder-me, né? Então, uma construção totalmente diferente, né? A gente entende, né? Obviamente, mas não é algo comum para a gente. Ambos se olharam como velhos conhecidos e tenho a impressão de que também o conheço, né? E ali eu o conheço, né? Em cima estava conheço ele, que justamente é tido como errado pela gramática tradicional, né? Adotada no Brasil. Pode passar, Camila. Aí, né? Mas a curiosidade de que as novas formas de você e a gente também acabam